Irmãos e irmãs, conhecemos muito bem esta parábola da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia. Agora, acho que nestes dias ela recebe ainda mais força por causa da atualidade do nosso sul do Pará nestes dias. O que traduz esta parábola? Ela fala do homem prudente ou do homem sem juízo. Sem juízo por quê? Porque ele teve a liberdade de construir a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, mas ele negligenciou as regras da prudência. Ele caiu no sem juízo. Ouviu, mas não colocou em prática. Isso é uma perversidade da liberdade humana. A liberdade humana é capaz de seguir o caminho que é apontado quando a gente vê que realmente é o caminho do bem. Mas a liberdade também pode se perverter e escolher o caminho da loucura, da irresponsabilidade. E as consequências chegam cedo ou tarde. No campo físico das coisas, das ações físicas, muitas vezes a consequência é imediata. Tu lanças uma pedra em alguém, o fere imediatamente e até és capaz de matá-lo. Nas ações morais, interiores ou espirituais, a consequência não chega sempre logo na hora. Tu mentes uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, parece que não tem consequências, porque as pessoas acolhem o que tu falas. Talvez 10 anos depois, tu descobres que faz tempo que as pessoas não têm mais confiança na tua palavra. E até a tua mãe, que mais te ama, é capaz de te dizer: meu filho, faz tempo que não acredito mais nas tuas palavras. No campo físico, a consequência é imediata ou quase. Tu trazes o fósforo, ele bota fogo a uma casa. No campo moral, é diferente. Pode demorar muito para a gente sentir as consequências catastróficas de uma educação moral mal feita de uma pessoa ou de um povo. É exatamente o que a gente vê ilustrado de maneira trágica na primeira leitura de hoje. E já aviso, durante 3 dias é que vamos vivenciar este acontecimento trágico da queda de Jerusalém diante dos exércitos da Babilônia, conduzidos pelo rei Nabucodonosor. Aconteceu nos anos 600 a.C., mas teve vários assédios da cidade de Jerusalém até que ela caísse. Parecia definitivamente em 587. O que foi que aconteceu? Aconteceu que depois de Davi reinou Salomão. Salomão começou muito bem, terminou muito mal, deixando a idolatria e a corrupção moral penetrar no palácio do rei e depois se espalhou no povo. E foram depois 3 séculos, senão 3 séculos não são 3 anos, 3 séculos em que os 15 descendentes de Davi, 15 reis da dinastia
davídica, como a gente fala, se revelaram péssimos. Só dois, Ezequias e Josias, escaparam da perversão dos costumes. Você escutou em relação ao último rei desta dinastia davídica, Joaquim, coitado. A avaliação da palavra de Deus sobre o reino dele, ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo que seu pai tinha feito. E é assim para 13 dos 15 reis descendentes de Davi. A consequência que Deus anunciou muitas vezes pelos seus profetas, e vamos escutar isso nas próximas semanas, através dos profetas Amós, Oséias e os demais profetas do tempo dos reis. Escuta o que aconteceu. A cidade de Jerusalém foi sitiada pelos exércitos babilônicos e o rei da Babilônia fez prisioneiros a todos, conforme o Senhor tinha anunciado. Mas então, quem foi culpado da queda de Jerusalém? Quem foi culpado do exílio? Os perversos ou o Senhor Deus? Aos perversos coube a perversidade. Ao Senhor Deus, a repreensão, a destruição da dinastia davídica, recomeçando a partir de um pequenino resto de Israel. Por quê? Porque a liberdade do ser humano é vinculada à responsabilidade. Tu estás tomando um remédio, um tratamento contra a tuberculose. Aos poucos tu achas muito chato este tratamento e tu deixas o teu tratamento contra a tuberculose. Tu sabe o que acontece? Nem preciso comentar. A tuberculose volta 3 vezes mais forte. A liberdade é vinculada à responsabilidade, pelo menos quando alguém é voluntariamente autor de um ato ruim. Aí que o agir humano é causa ou de louvor ou de repreensão, inclusive por Deus. É isso que se chama responsabilidade. Eu tenho que prestar conta dos meus atos e eu sou louvado ou repreendido segundo o que eu fiz. Pois os atos humanos geram vida ou geram morte. Geram mais vida ou geram início de morte. Seja isso vida e morte física ou espiritual. Está entendendo toda a história do exílio? 3 séculos levaram Jerusalém a uma destruição total e 60 anos de exílio. Uma destruição de tudo que tinha sido edificado, elaborado, tudo reduzido a ruínas e cinzas. Às vezes, o plano de Deus parece impotente diante do mal, tão o mal é forte. Não tinha jeito de resistir aos exércitos de Nabucodonosor.
Nabucodonosor era muito mais poderoso do que o pequenino exército de Israel. Então, será que o plano de Deus é impotente? Às vezes Deus aceita, carrega esta impotência diante da liberdade humana. E exatamente a história da paixão de Jesus. Deus entrou em nossa história e aceitou ser um tempo impotente. E o mal se desencadeou contra Jesus e fez dele o que ele quis, até sepultá-lo. Mas Deus é todo-poderoso e é também todo misericordioso. E pela ressurreição de Jesus, Deus manifesta que o seu amor é vencedor. Porque Ele tomou toda a nossa fraqueza sem o pecado. Todas as consequências do mal, sem contribuir no mal. Ele é capaz de dar um chega ao reino do mal. Entre nós e em nós. E por isso que não perdemos a esperança. E mesmo quando vemos as consequências da irresponsabilidade dos governantes ou do povo diante desta pandemia, temos fé que mesmo se a catástrofe é muito grave, e vai ser, Deus é capaz, com a contribuição do ser humano, de fazer surgir um novo futuro, um homem novo, como acontece na ressurreição de Jesus e até o fim dos tempos. Irmãos, irmãs, a liberdade humana não é uma brincadeira. Ela só deve ser usada para o bem, senão ela gera consequências trágicas. Deus não nega a salvação, mas isso passa pela conversão. Que Deus nos dê a todos esta graça. Amém.